Olá, esse é o canal TMO-EPM. Essa semana o Dr. Caio Prato apresenta o uso de R-Bac em primeira linha em pacientes com linfoma do manto. Nesse episódio, alguns nomes foram omitidos para manter a privacidade dos pacientes. Bom dia a todos. Meu nome é Caio, sou fellow aqui de Oncoemato, TMO do Hospital 9 de Julho. Vou apresentar hoje, então, o artigo de hoje, que foi um artigo publicado em 27 de julho desse ano, na Blood Advances, que foi um long-term follow-up de um estudo prévio aí, de rituximab associado a bendamustine e citarabina em pacientes ainda elegíveis com diagnóstico de linfoma de células do manto. O linfoma de células do manto, né, ele é caracterizado por uma alta taxa de recaída, né, ao longo do tempo, e alguns dos esquemas que a gente tem disponíveis, né, atualmente para tratar esses pacientes não elegíveis ao transplante autólogo seriam o R-CHOP, o R-bendamustine, o VR-CAP e o R-bendamustine com ibrutinib, que eu vou mostrar mais para frente. Então, esse artigo ele surgiu como uma outra opção, aí, que seria o R-Bac 500, que é o rituximab associado a bendamustine e citarabina. E o estudo original, que foi publicado, mostrou uma eficácia desse esquema nesses pacientes inelegíveis, e ele não fazia nenhuma terapia de manutenção após, como eu vou mostrar mais para frente. No estudo original, teve um follow-up de 35 meses, com uma taxa de resposta completa de 91%, e uma OS em 2 anos de 86%, e um PFS em 2 anos de 81%, mas às custas de uma maior toxicidade hematológica, como eu vou mostrar também, isso no artigo original. Então, esse artigo que eu vou apresentar foi um long-term follow-up desse estudo, que foi um estudo multicêntrico aí da Itália, fase 2, com pacientes com linfoma do manto sem tratamento prévio. Nos critérios de inclusão, eles colocavam pacientes maiores que 65 anos, que eram FITs, em um score de avaliação geriátrica proposto pelo estudo, ou pacientes que tinham entre 60 e 65 anos, que não eram elegíveis a uma QT intensiva, mais o TMO autólogo, sendo FITs ou não nesse score de avaliação geriátrica proposto. E os critérios de exclusão eram o linfoma do manto in situ e o manto forma leucêmica não nodal. Aqui só para ilustrar, então, o tratamento era feito com 6 ciclos, rituximab na dose convencional, no D1, e bendamustine numa dose de 70 mg por metro quadrado, no D2 e no D3, e a citarabina, 500 mg por metro quadrado, do D2, D3 e D4. Os ciclos eram a cada 28 dias, e nesse estudo foi usado o GCSF após cada ciclo, e como eu disse, né, não foi feita manutenção com rituximab após o tratamento. Em relação à avaliação de resposta, foi utilizado o critério de Lugano, e foi feita também uma avaliação de DRM, tanto de sangue periférico quanto de medula óssea, com uma sensibilidade aí de um evento a cada 75 mil células. E os desfechos primários, então, nesse long-term follow-up, era a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão. Além disso, foi feita uma análise de toxicidade e de neoplasias secundárias. Então, em relação a esses pacientes, foram inclusos 57 pacientes no estudo. Todos eles receberam pelo menos 2 ciclos. E depois desses 57, né, como a gente pode ver, 3 foram descontinuados do estudo por conta de toxicidade ou eventos adversos graves. E 54 pacientes conseguiram fazer pelo menos 4 ciclos. Desses 54, 38 completaram aí os 6 ciclos propostos. E 16 continuaram devido à toxicidade, ou progressão de doença, ou decisão do médico ou do paciente. Então, em relação à população desse estudo, a gente viu que tinha uma idade aí, média de 71 anos, a maioria dos pacientes aí de sexo masculino, 75%, com estadio mais avançado, 3 e 4 do ANARBA, 91% dos casos. A maioria deles também tinha acometimento de medula óssea e tinha um ECOG entre 0 e 1. Em relação à morfologia, 75% tinha morfologia clássica e 25% somados, né, tinham pleomórfica ou blastoide. E a maioria também, 69%, tinha um KI67 menor do que 30%. Em relação ao MIP, a maioria ali tinha intermediário ou alto também. Então, para essa análise, né, de long-term follow-up, o mediano de follow-up foi de 86 meses. E o resultado do estudo é que a mediana de sobrevida global e sobrevida livre de progressão não foi atingida, até os dados do estudo. Ele teve uma OS em 7 anos de 55%, e uma PFS de 7 anos de 63%, com uma duração de resposta de 59%. Em relação à análise univariada, em relação à PFS,
a gente vê, né, que quem tinha um MIP mais de baixo risco, né, tinha uma PFS mais alta, com significância estatística. Também em relação ao KI67, menor que 30%, nesse paciente tinha uma PFS bem maior, comparado ao KI67 maior que 30%. E em relação à morfologia também, quem tinha morfologia clássica tinha uma PFS bem maior do que quem tinha pleomórfico ou blastoide, também com significância estatística. E em relação à análise multivariada, o único fator aí com significância estatística foi a morfologia clássica versus as demais. As morfologias pleomórfica ou blastoide, então, tinham um pior prognóstico. Em relação à toxicidade, então, a gente pode ver que realmente foi um esquema aí, com bastante toxicidade hematológica, principalmente neutropenia. Teve uma taxa aí somada de cerca de 49% de neutropenias graus 3 e 4, plaquetopenia graus 3 e 4, uma taxa grande, aí 52% dos pacientes tiveram toxicidade graus 3 e 4. Anemia foi um pouco menos, e neutropenia teve também um pouco menos, sendo que ao longo do estudo, 72% dos pacientes tiveram que reduzir pelo menos uma vez a dose, e mais ou menos metade dos pacientes tiveram que atrasar pelo menos uma vez os ciclos. Era permitido um atraso aí de até 14 dias no próximo ciclo, devido à toxicidade hematológica. Então, de todos os pacientes, apenas 25% deles conseguiram cumprir a dose completa planejada sem atraso, né? Então, a taxa bem baixa e conseguiu fazer, então, esse esquema devido à toxicidade hematológica, principalmente. No estudo tiveram aí 22 mortes, sendo que 77% delas foram por progressão de doença. E dos 57, 6 pacientes tiveram neoplasias secundárias, com uma incidência cumulativa, então, de neoplasias secundárias em 7 anos de 11%. E em relação à DRM, né, que também foi analisada no estudo, ao longo do tratamento, 81,5% dos pacientes tinham uma DRM negativa na medula óssea e 85% dos pacientes tinham DRM negativa no sangue periférico. Bom, então, em relação a esses dados, né, como foi um estudo fase 2, que não comparou com nada, eu sei que a gente não pode comparar, né, dados de estudos diferentes, eu trouxe mais para ilustrar mesmo. Então, em relação aos estudos que não faziam manutenção, né, como esse, a gente tem o estudo do VRK, que ele analisou 487 pacientes com uma mediana de follow-up de 40 meses. E nesse estudo, né, a mediana de PFS de quem fazia o VRK era de 24,7 meses e 14,4 no R-Shock. Eles tinham uma mediana de sobrevida global bem alta, principalmente no grupo do VRK, de 90,7 meses. E uma OS em 6 anos de 56% no grupo do VRK e 42% no grupo do R-Shock, né, mostrando que o estudo do RBAC teve umas taxas então interessantes aí de resposta, né, de OS e de PFS. Em relação ao estudo do STIL, né, que ele não analisou somente pacientes com manto, tinha também folicular, com os indolentes. Então eram 94 pacientes com manto que foram inclusos nesse estudo, com uma mediana de follow-up também de 45 meses, e ele tinha uma mediana aí de PFS de 35 meses no grupo do R-Benda e de 22 no grupo do R-Shock, né, comparados com a mediana de OS e PFS que não foi atingida no RBAC em 86 meses. E em relação aos estudos que faziam a manutenção com rituximab, a gente tem o MCL-Elder, que foi um estudo que comparou o R-Shock com o FCR e fazia R de manutenção depois, comparando com interferon. Nesse estudo entraram 560 pacientes e uma mediana de follow-up parecida com o estudo que eu estou apresentando, né, de 91 meses, com uma mediana de PFS no grupo da R-Shock, de quem fazia manutenção, de 64,8 meses. E uma OS também de 4 anos aí, de quem fazia manutenção, de 87% no grupo do R-Shock. E em relação ao SHINE, né, quem também avaliou aí, R-Bendamucina, ou R-Bendamucina com ibrutinib, que também fazia rituximab de manutenção para todos os pacientes. Também teve uma mediana de follow-up parecida, aí, de 84 meses, com uma mediana aí de 80 em quem fazia ibrutinib e 52 em quem fazia o R-Benda. E também com uma OS de 7 anos aí, até que parecida com o estudo do RBAC. Uma coisa interessante é que nesse estudo aí do RBAC, em relação à população, ele tinha populações bem parecidas do estudo do STIL, que eu trouxe, por exemplo. E em relação ao SHINE, ele tinha 25% de pacientes que tinham variantes pleomórfico ou blastoide, enquanto no SHINE entrou apenas 7% desses pacientes. Então, a população um pouco pior, assim, em relação ao prognóstico, que teve um resultado também interessante com esse esquema. Bom, então esse estudo, ele mostrou aí, né, com essa análise de long-term follow-up, uma taxa de resposta durável. Interessante também que ele não fazia terapia de manutenção, que foi uma preocupação, aí, principalmente na época do Covid, né, em relação a infecções virais.
Ele é um esquema que, como eu mostrei, né, tem uma maior toxicidade, com uma necessidade frequente aí de ajuste de dose. O estudo até propõe, né, na prática clínica, assim, para pacientes mais idosos ou que tenham muita toxicidade, uma dose fixa de bendamustine de 100 miligramas e de citarabina de 500 miligramas, fazendo apenas 2 dias de citarabina para tentar diminuir essa toxicidade. Mas mesmo assim, né, a maioria dos pacientes teve que diminuir a dose, e mesmo assim o estudo mostrou uma taxa de resposta e uma taxa de PFS interessante, né? É um estudo aí que, na minha opinião, não muda a prática clínica, porque foi um estudo fase 2, com poucos pacientes, que não foi comparativo, né, com outros esquemas. Mas é um estudo que eu achei interessante, aí, uma taxa de resposta boa e poderia ser comparado em estudos prospectivos comparativos, né? Como comparar, por exemplo, o R-bendamuxina com o R-BAC, acho que seria interessante aí também. E o R-BAC também, estudos para uso em recaída, né? No fundo, manto recaída refratário. Acabei não trazendo aqui, mas também pode ser usado nesse contexto. Discussão. Bom, em relação ao estudo, como o Caio falou, né, é um estudo de acompanhamento, né, desse estudo fase 2, feito previamente, né, é um longo tempo follow-up. Em relação ao estudo, realmente, como o Caio falou, ele alcança taxas de OS e PFS comparáveis aos demais estudos ao tratamento do paciente, com melhores taxas, assim, tipo, para não realizar tratamento de manutenção, no caso. Então, eu acho que a gente teria mais ou menos um binômio, né? Não usar o tratamento de manutenção, mas ao mesmo tempo é um tratamento um pouco mais tóxico para o paciente, né? Então, só 2/3 dos pacientes conseguiram fazer os 6 ciclos propostos, né? E mais de 70% dos pacientes tiveram que reduzir a dose ou modificar a dose por conta de toxicidade hematológica, principalmente. Então, no artigo ele traz esse paralelo, falando que, por mais que seja mais tóxico, talvez eles compensem a um longo tempo se você não faz a manutenção do paciente, por exemplo, com Ritux, que esse paciente ficaria mais predisposto a algum quadro de infecção, por exemplo, durante a fase de manutenção. Realmente, para mim, não mudaria a prática clínica, porque é um estudo fase 2, né? Não foi comparativo com outros estudos, mas realmente ele traz uma OS, uma PFS comparável com outros estudos e que ficaria mais na base de você, do seu paciente, se você quer ou não fazer manutenção, se vale a pena ou não, se é melhor expor o paciente só a quimioterapia só no início mesmo, durante esses, 4 ou 6 ciclos de quimio. Seria basicamente isso. Para mim, realmente concordo com o que o Caio já falou. Acho que não muda a prática clínica. Acho que o ponto de vista mais interessante do estudo é em relação aos pacientes não fazerem manutenção, né? Ou seja, não prolongar o tratamento mais. Me chamou a atenção a toxicidade, assim, para mim, olhando de primeira vista, assim, não é um tratamento que realmente eu pensaria em fazer, mas é interessante a questão de boas taxas de resposta. Acho que para estudo prospectivo futuro, fase 3 e até comparativo seria interessante, mas ainda acho que a gente tem estudos melhores, assim, no quesito de paciente inelegível em primeira linha. Qual que você compararia ali, Pedro? Então, o que você acha que tem que usar? Então, professor, eu gosto bastante do estudo do VRCAP. Sou adepto do VRCAP junto com o Pedro também, então acho que um estudo que eu gostaria de ver comparado, um esquema que eu gostaria de ver comparado com esse seria esse. De fase 3, você tem GPR manutenção, VRCAP, o que mais vocês acham para o pessoal comentar? E que será que é menos tóxico para um velhinho fazer bortezomib ou fazer toximanutenção? Então, isso me chama atenção no quesito toxicidade. Eu acho que nesses pacientes mais inelegíveis é melhor você fazer um antecedente de manutenção do que fazer uma quimio mais intensiva, né? Então, todos esses esquemas que não fazem manutenção, acho que tendem a ter um pouco mais de toxicidade inicial. Então, nesses pacientes, acho que vai ser difícil derrubar o benefício da manutenção aí por conta de, querendo ou não, tem a chance maior de infecção. A gente vê que eu acho que a toxicidade de quimioterapia na indução é mais importante, eu acho que é mais deletério para esses pacientes do que a própria toxicidade a longo prazo, pelo menos pelo que a gente viu, assim. É isso, né? Acho que aquele diagrama de consorte o Caio mostrou bem, né? Então, é um esquema
para esses pacientes tóxico, né? A gente pode ver, né, os pacientes não conseguem terminar os 6 ciclos, o que não é ideal, né? Então, você está fazendo algo para um paciente, você quer, óbvio, curar da doença, né? Pelo menos controlar a doença, mas que não que o tratamento seja mais tóxico do que a doença. Então, quando a gente compara com o R-Benda, né? Seria a adição da citarabina, a gente talvez agregue, não sei se agrega tanta resposta, né? No estudo fase 2, para a gente comparar, já vou falar dos dados, que tem uma questão que eu gostaria de comentar, se agrega tanta resposta assim, mas com certeza agrega toxicidade, né? Mas é isso que o Caio, desculpa, o Pedro falou, acho que é um estudo fase 2, né? Talvez o ideal seria levantar um estudo como aí um outro braço comparador, que, ao meu ver, não vai ter, né? Então, acho que a ideia agora é tratamento chemo-free, então foi falado, mas o último trabalho nesse perfil de paciente aí foi o Bright, que associou, o Shine, que tudo briga, foi o que associou o ibrutinib com a Benda, e tem toda a questão, já discutiu esse artigo. Em relação aí à defesa dos Pedros, né, acho que tem o viés de Pedro ter um viés de gostar mais de bortezomib para manto, né? Eu não acho, né, um esquema ruim, mas também não morro de amores. A questão é do dado, talvez, né, eu vou pegar o dado do Steele porque eu gosto também do dado de Benda, né? Então eu acho que é um tratamento muito bem tolerado. Tem toda a questão, né, o Martin não acha também tolerado, como os nossos pacientes é bem tolerado. A gente até levantou os dados e mandou para um emo, acho que uns 4 anos atrás, com o Rafa, né? Não era só manto, era todo linfoma indolente, mas foi muito bem tolerado. O Bright é um pouquinho pior, né, mas também não é ruim, né? Então, quando a gente pega também PFS lá do Bright, vai dar em torno aí de 4 anos e pouco, né? Quanto do VRCAP, né, é 25, né, que até que o Pedro já mostrou. Então, não estou falando que é ruim, mas eu não consigo ver tão melhor assim o VRCAP para defender, sendo que também, né, é mais droga, bortezomib nesse paciente também não é tão simples, né? Então, por isso que, né, defendendo aí tudo que foi dito, ainda acho que a R-Benda é uma boa opção para esse perfil de paciente aí. A principal questão é R-Benda sem manutenção, R-Shop manutenção, né? Você pega aquele paciente nosso, por exemplo, que faleceu depois de uns anos de Covid, né? Fez R-Shop e R-manutenção, bom esquema do estudo, e ele foi dos que eu fiz esse esquema único que recaiu até agora, né? Tá certo que era tudo paciente idoso, alguns morreram no meio do caminho, até porque idoso morre mesmo, mas morreu em remissão e não foi por complicação relacionada, né? E aí, entre R-Shop, R-manutenção e R-Benda, sem manutenção, né? Acho que essas são discussões interessantes, sempre gera dúvida ali, né? Porque tudo tem uma toxicidade em termos de imunossupressão, mas ao mesmo tempo é um tratamento com uma eficácia ali surpreendente, né? A gente sempre comenta, né? Se for R-Shop e manutenção é melhor do que os esquemas de jovem, né? Com a forma do manto. Então você fica achando estranho até, né? O resultado é bem bom. Agora o Pedro pode defender, ele tinha aberto o microfone, né, para defender o bortezomib. Eu gosto, vocês sabem já no viés aí, acho que o primeiro do artigo, esse estudo que o Caio mostrou em fase 2, né, de esse R-BAC, aí, até onde eu tenho os dados, tá morto em primeira linha, não tenho muita evidência de fazer R-BAC em primeira linha, do que vocês já comentaram, estudo fase 2, toxicidade hematológica, taxa de baixar o tratamento e descontinuidade foi alta, enfim. Mas, defendendo um pouco o artigo do Caio, tenho esse mesmo dado para recaída infratário e eu acho uma opção interessante até, para aquele, dependendo do que você fez em primeira linha, poderia ser uma opção até pouco explorada, que hoje em dia parece que automaticamente você tem que usar inibidor de BTK, mas só que não tem estudos comparativos para falar que inibidor de BTK é melhor que esse esquema com a mendamucina ou até o próprio R-BAC aí, que não atingiu o PFS ainda, o último follow-up em recaída infratária. Agora, defendendo o meu esquema de primeira linha, eu gosto também do VRCAP, como o Pedro já falou, porque é um tratamento pouco tóxico, o bortezomib
a principal toxicidade é a neuropatia e neutropenia, sendo que a maioria é leve, você consegue controlar. E teve ganho de sobrevida global em relação ao R-Shop e um PFS adequado, assim. Então eu acho que é um esquema bom, mas de maneira alguma acho que R-Band é ruim ainda, a despeito do dado do Shine, que ganhou PFS quando você associa para o time, mas é uma PFS às custas de um tratamento contínuo e toxicidade, né? Então eu acho que ainda dos esquemas de eleição para o paciente meu com manto seria mais VRCAP ou R-Band, e como opção alternativa eu deixaria o R-Shop com a manutenção, apesar de que nenhum desses trabalhos comparou com o R-Shop de manutenção, que tem um bom PFS. Resumindo, esse artigo do Caio, acho que para primeira linha não serve, mas como segunda linha eu pensaria, acho que a gente tem que discutir mais esses dados, porque está muito automático, acho que o mundo assumir que BTK tem que ser o segundo tratamento para manto, por causa que eu tenho um PFS bem interessante mesmo, a toxicidade também é bem manejado, mas não dá para falar que é melhor que esses esquemas ainda de químio, porque não foram comparados. Só da questão da manutenção, eu perguntei pro o Martin Drelling, né, qual que é o esquema, eu já falei para vocês todos sabem qual que é o esquema padrão dele, ele, né, para o paciente não elegível, ele é o ator do Triangle, vocês já sabem. Então ele ainda faz R-Shop com manutenção, ele mesmo agora pós-Covid, ele voltou a fazer manutenção. Ele não gosta muito de R-Banda e fala, não, R-Shop manutenção, né, finita, ó, e é isso. E aí, uma coisa que o Pedro falou, eu lembrei, né, eu tinha falado pro Caio, em relação ao dado também do RBAC pós-BTK, que também é bom, né, a gente tem aquela overall response maior que 80%, e até, né, porque, como você falou, né, acho que não precisa 100% dos vezes ser IBTK em linhas subsequentes, mas até você consegue resgatar esses pacientes com falha pós-IBTK, né, são poucos pacientes, mas é um dado bom. Eu acho que o resumo é exatamente esse, né? Para que acrescentar as tendas para essa população se você vai bem com o R-Shop, por exemplo, né? Então, acho que mais ou menos dá a impressão que é um risco desnecessário, uma toxicidade desnecessária, né? Eu acho que é isso que você comentou mesmo. O que vocês acham aí, Vinícius, Pedro, quem quiser falar, R-Shop ou R-Band, ou VRK? O Pedro fala do VRCAP, mas eu já vi fazer também, né? Você tá sempre, no final, na hora do vamos ver, você faz a bem. Eu acho que pode fazer uma enquete aí, eu acho que pode lançar uma enquete pra gente ver qual que seria dentro do... Tem 12 pessoas pra ver quem ganha. Eu faço R-Band porque é missão de grupo, né? Se fosse só meu, eu faria VRCAP. O esquema acho que eu mais fiz é... Eu tenho dúvida hoje, olhando a maturidade que a gente tem de dado, né, sem querer influenciar ninguém também, né, só completando aqui, é que se a gente acrescenta toxicidade, né, quando você faz aquela toxicidade de benda, né, e aí será que é realmente melhor você fazer R-benda, evitar a manutenção, ou será que é ainda mais tóxico você fazer R-Banda do que R-Shop e deixar a manutenção depois, porque tem essa quantidade que muita gente toma R-Banda e fica o resto da vida que nem Fludara, né? Linfopênico e hipogamaglobulinêmico. Essa questão da manutenção, eu acho que sim, a gente acaba extrapolando muito, mas o dado de manutenção vai dar mesmo só para R-Shop, né? Quando você pega a manutenção para R-Banda, o dado frustrante, o estudo prospectivo fase 2 lá foi negativo o dado, não ganhou PFS as coisas de toxicidade, né? Não, se você quiser fazer o que é o baseado em evidência, por isso que eu vou ter R-Shop e a manutenção, né? Talvez, apesar da alopecia e tal, né? Se pensar na bolinha, talvez a alopecia não seja tão importante quanto uma opção mais jovem, e aí seria fazendo o que é mais baseado numa evidência mais sólida. Acho que o Pedro falou bem, né, do mantém, que é do Supernatural do Steve, tem aquele de né, vida real world evidence lá que deve ganho, né? Mas também o nível de evidência é mais baixo. Final, então, 9 R-Banda, 2 VRCAP, 1 R-Shop e manutenção. Bom, tchau. Valeu. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.